2005, eu fui representar a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que vocês estão vendo aqui a logo, numa reunião lá na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, em que o Ministério da Saúde estava lá junto, o Ministério da Educação, o Ministério do Exército e uma série de representações universitárias e mais a nossa Sociedade de Especialidade Médica. E aí o Ministério colocou essa questão, olha, nós queremos usar a telesaúde para ajudar a qualificar o trabalho na atenção primária. No caso do Brasil, que recebe o nome de Estratégia Saúde da Família. Quero enfatizar que junto comigo, do Rio Grande do Sul, ainda estava também o meu amigo, também orientador de doutorado, recém-concluído, e ex-residente, na verdade, também, Erno Harsheim, que assim como eu é médico de família e comunidade. Então estávamos os dois pelo Rio Grande do Sul, e concluídos os debates, acabaram nos chamando e me pediram para organizar um núcleo de telesaúde para atenção primária no Rio Grande do Sul. Aí a gente pensou, bem, a gente conhece razoavelmente que tipo de necessidade existe para as pessoas que estão trabalhando com saúde da família, no seu dia a dia. E a gente tem essa ferramenta para tentar aproveitar o conhecimento mais atualizado do mundo e também de uma forma muito contextualizada para o saúde da família. E a gente acabou decidindo o seguinte, ó, não vamos nos assustar com essa coisa de a distância, de internet, de telemedicina, de telesaúde, porque isso é o meio. O que realmente precisa ser perfeito é que a gente tem que oferecer as soluções apropriadas para os problemas reais que as pessoas têm e usar esse meio que permite fazer isso à distância. Claro que tem algum conhecimento específico para que o meio possa ser utilizado do melhor modo possível, e para isso, evidentemente, a gente se assessorou de pessoas da área da internet, da informática, da comunicação. Entre esse final de 2005 e lá o início de 2007, quando se previa e efetivamente iniciaram-se os trabalhos de telesaúde para a saúde da família, a gente passou estudando muito. Tendo feito essa leitura ao longo do ano, e eu e o Erno tínhamos encontros periódicos, semanais ou mais que semanais às vezes, justamente para melhor absorver de modo crítico toda essa contribuição que se estuda internacionalmente sobre esses elementos que eu elenquei antes, a gente foi pouco a pouco dando à luz alguns protocolos que nós entendíamos que deviam reger o trabalho dali para frente. Basicamente eu vou mencionar aqui dois deles. Um era um protocolo de como é que nós devemos, passo a passo, procurar na literatura internacional essas tais melhores evidências disponíveis para cada problema que realmente existia. Então, montamos um protocolo de passo a passo organizar para que aqueles que nós ainda viríamos futuramente a recrutar como o nosso time de teleconsultores estivessem bem orientados e tivessem um caminho a seguir a cada uma das demandas e solicitações de teleconsultoria que eles recebessem. Teleconsultoria, segunda opinião, né? Há vários modos de expressar essa situação. E o segundo protocolo era um protocolo mais de como comunicar uma resposta. Uma coisa é varrer a literatura, né, e chegar a hipóteses que apontassem a iniciativas ou providências terapêuticas vantajosas em determinados cenários, e sabendo o seu risco absoluto, NNT, risco relativo, a comparação entre intervenções, e poder avaliar criticamente tudo isso. E outra coisa é saber explicar essa literatura e esse conhecimento obtido numa revisão rápida de literatura para pessoas que muitas vezes não têm familiaridade com o linguajar epidemiológico, que é fundamentalmente o linguajar que rege essa varredura da literatura para a escolha de opções terapêuticas, ou mesmo diagnósticas, ou enfim, prognósticas também.
desse estudo, dos diversos encontros que a gente teve para modelar como seria o telesaúde no Rio Grande do Sul, e com as opções que eu já contei quais foram, surgiu para nós uma questão assim, que vinha muito da nossa prática diária. Como é que a gente vê no sistema de saúde real, esquece a internet por um instante, como é que a gente vê? Em primeiro lugar, as pessoas com seus sofrimentos, os pacientes, são estimulados pela mídia e tal a irem sempre direto para o mais focalizado dos especialistas possíveis. Mas a gente que estudou bastante como é que os problemas de saúde se apresentam em atenção primária, a gente sabe que o melhor é que a pessoa seja cuidada ao longo da vida por uma mesma equipe ou por um mesmo profissional que conheça ela o mais profundamente possível, e esse é o que vai errar menos com ela. Então, quanto mais ele for um médico abrangente, um médico da família, um médico que tem um cuidado integral como a sua ótica constante, menos ele vai errar com ela, mais chance ele vai ter de reconhecer quando há uma coisa que ele pode cuidar e também de reconhecer, opa, aqui tem um sinal de alarme. Esse aqui sim precisa ir para o sub lá, que vai saber exatamente como cuidar dessa situação rara. Das comuns ele cuida, das frequentes. Comum não quer dizer simples e nem quer dizer banal. Às vezes é bem complexa, mas é frequente, é comum, ele sabe o que fazer. E ele vai reconhecer melhor isso na pessoa. Nós pensamos, tem um jeito da gente trazer essa capacidade do médico de família de filtrar as situações frequentes e extrair delas as raras e derivar essas raras para outro lugar de cuidado e colocar isso dentro do telesaúde via internet. E aí nós inventamos no telesaúde do Rio Grande do Sul uma figura chamada o regulador em atenção primária. Não saiu do nada, claro, tem um pouco de inspiração do SAMU nisso. Não vou falar aqui muito do SAMU, mas é a rede de cuidados de emergência pré-hospitalar aí que está instituída no Brasil. O SAMU foi implantado em Porto Alegre lá por 96 e a gente acompanhou lá em Porto Alegre essa experiência, então tinha essa inspiração também. Aí nós criamos a figura do regulador de atenção primária. O que isso significa? Significa que no telesaúde do Rio Grande do Sul, e agora isso está preconizado para o Brasil inteiro pelo Ministério da Saúde, as pessoas vão consultar na unidade de saúde da família, o profissional que a cuida tem dúvidas e ele vai mandar essa dúvida para o telesaúde do Rio Grande do Sul e essa dúvida vai chegar para um regulador. Esse regulador é um especialista de atenção primária. Se é, no caso, o médico, é um médico de família e comunidade, ou uma enfermeira, ou um odontólogo com formação especializada em atenção primária à saúde. Chegando lá, aí sim, essa pessoa vai avaliar aquela questão que chegou. E ela vai ver se aquilo é um problema frequente, por mais complexo que seja, ou se ele é um problema raro, que requer uma abordagem de alguém que lide quase só com aquilo, para lidar bem com aquilo. Essa regulação é o que ele faz, ele vai derivar esse problema frequente para ser respondido por um preceptor de medicina de família e comunidade, por alguém com larga experiência e conhecimento de saúde baseado em evidência, que vai definir a melhor solução para aquele problema, no contexto em que ele está, ou ele vai derivar essa questão para um subespecialista, para um especialista focal, como nós adotamos chamar, focado naquele órgão, ou sistema, ou gênero, ou faixa etária daquela situação rara que foi, então, regulada para que ele cuide. E aí, aquele que recebeu essa questão será o endereço mais apropriado para aquela necessidade específica e dará o retorno baseado em evidência e nos princípios da atenção primária, no contexto real daquela situação, para o profissional da unidade de saúde da família que teve a dúvida. Então isso foi uma sacada que a gente teve lendo muita coisa e também vendo a experiência de vida da construção do Sistema Único de Saúde, a partir também até mesmo do SAMU. O que a gente criou então? A gente bolou uma espécie de novo também profissional no que tange a telesaúde em atenção primária, que é o motivador. No início a gente chamava assim de motivador. E aí
Mas eu acho que essa ainda é a palavra que melhor explica, por isso eu vou deixar ela aqui. Mas a gente criou uma espécie de help desk proativo, ou seja, um help desk, uma sala para resolver problemas de como acessar o nosso sistema e que não fica esperando os problemas chegarem. O pessoal vai atrás cotidianamente, busca contato de modo proativo com as equipes de saúde da família e pergunta: e aí, como é que está a utilização do telesaúde? Vocês estão com alguma dificuldade com a nossa ferramenta, com a nossa plataforma? Quem sabe vocês estão conseguindo pensar nos problemas que a equipe de vocês encontra no território, os problemas de saúde que emergem do território concreto que vocês cuidam, e daí extrair as dúvidas para colocar para o telesaúde. Então foram duas sacadas, a história do regulador e a história do motivador. Parece para nós que isso ajudou bastante, tanto é que nós agora, em final de 2011, já temos mais de 8.000, beirando 8.500 teleconsultorias respondidas desde lá de dezembro de 2007. Então a gente está conseguindo manter as pessoas estimuladas, mas parece que esse ainda é um problema importante. Como fazer com que as pessoas percebam de modos cada dia diferentes ou mais adequados do que antes, um modo de utilizar o suporte por telesaúde para o seu cotidiano de problemas de saúde. Isso já surgiu em estudos, em estudos nossos mesmos lá, que é um dilema. E quem sabe tu aí tem uma ideia boa para colocar. Como é que a gente pode fazer com que telesaúde seja cada vez mais uma forma de suporte apropriada para o modo como os problemas chegam para ti?